Quando nós estamos celebrando memórias de Nossa Senhora ou grandes solenidades, a gente que vai fazer homilia às vezes fica até um pouco perdido, porque é tanta coisa que poderia ser dita que a gente corre o risco de dizer tudo e ao mesmo tempo não dizer nada, né? Mas eu quero me concentrar aqui na segunda leitura que nós tivemos, uma leitura que para mim é essencial diante dessa liturgia de hoje, a Assunção da Virgem Maria ao céu. A liturgia da segunda leitura, ela diz assim: o Cristo ressuscitou dos mortos como primícias daqueles que morreram. Ou seja, muitas pessoas morreram, mas somente quando Jesus morreu e ressuscitou, todos os outros que estavam mortos foram com ele para o céu. Eles estavam presos, estavam aniquilados, isolados. A palavra de Deus diz que estavam no vazio. Aqueles que morreram antes de Cristo, ninguém sabia dizer onde eles estavam. Mas quando Cristo vem, sofre, morre e ressuscita, Ele abre as portas do céu para todos aqueles que já estavam mortos e todos aqueles que ainda morreriam no futuro. Jesus é o primeiro ressuscitado, e Ele ressuscitando abre as portas do céu para todos os outros também poderem estarem no céu. Então hoje, quando alguém morre, e por exemplo, o padre dá ali a unção dos enfermos, nós sabemos que aquela pessoa pode estar no céu. Claro, no purgatório, no céu, pode estar ali no céu. E aí aquela pessoa, claro, também fica ali no céu, esperando o grande dia da ressurreição. Depois a leitura continua dizendo: Cristo ressuscitou como primícias, o primeiro. Depois os que pertenceram a Cristo e que pertencem a Ele ressuscitarão por ocasião da sua segunda vinda. Quando o Senhor voltar na sua segunda vinda gloriosa, todos aqueles que estão no céu, juntamente com os que estão na terra, se unirão, e todos nós estaremos com o nosso corpo de novo unido à nossa alma. O que é a morte, povo de Deus? A morte é a separação do corpo com a alma, mas a alma não morre, a alma ela é imortal. O corpo morre, o corpo se estraga, padece. Já aqui nessa terra nós já vamos olhando o nosso corpo se destruindo, envelhecendo, adoecendo. O corpo padece. Mas quando o Senhor voltar na sua segunda vinda, o que Ele vai fazer? Ele vai reconstruir o nosso corpo e vai devolver a nossa alma ao corpo. Então nós de novo estaremos unidos e inteiros, íntegros, de corpo e alma. Por que a morte é tão dolorosa? Porque nenhum ser humano foi feito para estar dividido. Ninguém foi criado por Deus para viver sem o seu corpo, e nem o corpo foi criado por Deus para viver sem uma alma. Então quando nós olhamos aquela pessoa que estava viva, que vivia no meio de nós, que era feliz, que nos abraçava, que conversava conosco, que nos dava alegria, aquela pessoa morre. Nós olhamos no caixão e é uma coisa estranha, não é? Eu não sei vocês, mas eu vou nos velórios, eu fico olhando, é uma coisa tão estranha. Às vezes a pessoa está ali fria, gelada, você olha sem vida, às vezes até alguns estão com um rostinho tão bom que parece até um bonequinho, né? Ali, parece que até alguém fez um bonequinho ali dele. É uma coisa tão estranha. A morte não é uma coisa que foi pensada por Deus, querida por Deus. A morte não é algo que nos faz ficar bem. Não, a morte é algo estranho, algo que gera um certo incômodo. Por isso a própria segunda leitura diz uma coisa muito bonita, uma frase que eu gosto muito. Diz no versículo 26, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, diz assim: o último inimigo a ser vencido é a morte. O último inimigo a ser vencido por Jesus Cristo,
não é o demônio. O demônio já foi vencido, esse a gente não precisa mais se preocupar com ele. Já foi vencido. Mas o último inimigo a ser vencido é a morte. O maior mal da humanidade é a morte. É a separação do corpo e da alma. É a separação daqueles que nós amamos e que sofremos tanto hoje porque não entendemos como aquela pessoa que nós amamos tanto, então foi. E olhamos para aquele corpo daquele jeito, ali no caixão, e não entendemos. Por isso a palavra de Deus diz: o último inimigo a ser vencido é a morte. Jesus, quando voltar na sua segunda vinda, o que ele vai destruir? A morte. Ele vai acabar com a morte, ninguém mais vai morrer. Não vai mais haver essa tragédia, esse desastre, que é a separação do corpo e da alma. Não vai mais haver esse desastre. Mas por que, Rafael, você está falando tudo isso se hoje nós estamos falando da bem-aventurada Virgem Maria? É por isso mesmo. Celebrar a Assunção da Virgem Maria é dizer isso, é dizer que nós temos a certeza de que nós vamos ressuscitar. Cada um de nós poderia ser uma pessoa muito crítica na fé e pensar assim: tudo bem, a segunda leitura aqui está dizendo, né, Padre Rafael, que Jesus morreu e ressuscitou, né? Mas tudo bem, Jesus era Deus, ele era capaz de ressuscitar, não é? Jesus é Deus, ele pode tudo, não pode? Transformou água em vinho, andou sobre as águas, curou o paralítico. Mas ele morrendo, ele ressuscitou. E depois nós celebramos uma solenidade que é a Ascensão de Jesus. A solenidade da Ascensão de Jesus, ou seja, ele morre, ele ressuscita e ele mesmo sobe ao céu. Então Jesus, nós sabemos que está no céu, já com o seu corpo. Jesus não teve essa tragédia da separação da alma e do corpo, porque era o Deus. Ele, quando morreu, não se separou a sua alma do seu corpo, mas no mesmo instante, então, já viveu a ressurreição. E logo depois, ele mesmo subiu ao céu com as suas próprias forças. E aí nós contemplamos a solenidade da Ascensão do Senhor. E quando olhamos para o dia de hoje, vemos a Virgem Maria na solenidade, nessa festa da Assunção da Virgem Maria. E a Assunção quer dizer que não foi ela que se ressuscitou, não foi ela que se elevou ao céu, mas foi o Cristo que enviou os seus anjos, que tomaram ela nos braços e levaram ela para o céu. O rito oriental, lá no Oriente, na Terra Santa, é até muito interessante, porque lá eles celebram um dia, uma festa chamada Dormição da Virgem Maria. Por que dormição? Porque eles acreditam lá, e claro, eu também acredito nisso, que a Virgem Maria, ela não sofreu essa tragédia da morte, mas ela como que dormiu e acordou ressuscitada. Olha que beleza, olha que bonito, ela dormiu, e ali morreu, claro, né? Se até Jesus morreu, Nossa Senhora também tinha que morrer, né? Ela não é maior que Jesus, ela também morreu, mas a sua morte foi tão suave, foi tão singela, tão bonita, que foi como que uma dormição. Já pensou se a gente pudesse morrer assim, como seria gostoso, né? Dormir e acordar ressuscitado. Foi isso que aconteceu com a Virgem Maria. Ela não sofreu aquela agonia, aquela angústia. Às vezes a gente vai visitar um doente na UTI, né? Aquela angústia, aquela pessoa sofrendo, aquele sofrimento, aquela dor. E todos nós, diante da morte, temos medo, não sabemos o que vai acontecer. O que é que aconteceu com quem morreu, né? E comigo, quando eu morrer, o que vai acontecer comigo? A gente tem essas perguntas, e se a gente for ficar pensando nisso, né? Vai gerando uma angústia, vai gerando medo, vai gerando tristeza, não é verdade? Mas quando nós olhamos para a Virgem Maria, nós vemos tudo ao contrário. Nós vemos um modelo, um exemplo daquela pessoa que Jesus tanto amou, então não permitiu que ela sofresse essa agonia da morte, a separação do corpo e da alma, mas logo quando dormiu, acordou ressuscitada. Então Jesus manda os seus anjos
e a tomam nos braços e a levam até o céu. As únicas pessoas que estão no céu de corpo e alma são quem? Jesus e a Virgem Maria. Mas a Virgem Maria, humana como nós, pessoa como nós, mãe de família, trabalhadora, cozinhou, limpou a bunda de Jesus lá, quando Jesus se sujava, deu de comer, deu papinha na boca de Jesus, deu de mamar para Jesus, pegou ele no colo, limpou a casa. Maria completamente humana. E Jesus realiza essa obra de misericórdia na vida dela, para mostrar para cada um de nós, para dizer para mim e para você: não tenha medo da morte, não tenha medo, porque eu vou derrubar esse inimigo. Diz a segunda leitura: eis que vou colocar os teus inimigos como escabelo por debaixo dos teus pés. Eu vou vencer os teus inimigos. Não tenha medo, não tenha medo da morte, não tenha medo daquilo que aconteceu com as pessoas da tua família que faleceram. Não tenha medo. Esse inimigo da morte será vencido na hora certa. E não só ele vencido, mas também essa promessa para nós na Virgem Maria: você vai ressuscitar, você será salvo, você ressuscitará. Quando você morrer, vai sofrer sim a divisão do corpo e da alma, mas não tenha medo, não tenha preocupação, que isso vai passar, é por um tempo. Você vai ficar separado do teu corpo, mas logo logo eu devolvo para você o teu corpo e te ressuscito, te coloco no céu junto com a minha mãe. Essa é a promessa. Essa é a liturgia de hoje. A liturgia de hoje serve para isso, para nos encher de esperança com os nossos falecidos, nos encher também de esperança diante daquilo que são os nossos medos nessa terra. Meu irmão, minha irmã, tudo nessa terra vai passar, tudo vai passar. A única coisa que não vai passar é a graça de Deus na sua vida, é a bênção de Deus, é o amor que Ele tem por você. E Ele, como um pai que ama tanto os seus filhos, vai deixar o seu filho sofrer e padecer sem viver a experiência da ressurreição? Não vai fazer isso. Ele te ressuscitará no dia oportuno, juntamente com a Virgem Maria e com toda a corte celeste. A igreja ressuscitará, estará unida no céu. Por isso, com a mão no seu coração agora, vai dizendo comigo assim: Senhor Jesus, nessa tarde eu quero me encher de confiança,